Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de clínica médica. Hoje nós falaremos sobre patologias do sistema reumatológico. Mais uma vez eu, professor Anderson Santos, e vamos começar falando sobre a artrite reumatoide. Bom, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, autoimune e que afeta as membranas sinoviais. Então vamos relembrar aí as membranas sinoviais. Elas são encontradas em múltiplas articulações, mãos, punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos, pés, ombros, coluna. Em órgãos internos aí, essa fina camada de tecido conjuntivo também pode ser encontrada, como por exemplo nos pulmões, coração, nos olhos, vasos, rins e indivíduos geneticamente predispostos aí, tá bom? A progressão do quadro inflamatório está associada a deformidades e alterações das articulações que podem comprometer os movimentos com o passar do tempo. A doença que afeta 2 vezes mais as mulheres do que os homens, principalmente entre 50 a 70 anos. Ela se manifesta em ambos os sexos, em qualquer idade. Tá? No entanto, ela comete mais as mulheres. A forma juvenil tem início por volta dos 16 anos. Acomete um número menor de articulações e provoca menos alterações no exame de sangue. Bom, é um processo inflamatório, né? Vai causar dor nas articulações, né? E a causa principal, né? É ter um grau de parentesco com pessoas que têm a doença, uma carga genética passada, ela é passada de pai para filho, então tem como ter uma hereditariedade dos genes aí, né? Está no DNA que é passado aí de pai para filho, né? Estão associados à artrite, esses genes aí. Além desses fatores genéticos, a artrite também ela pode estar associada a infecções virais e bacterianas. Ou seja, vírus e bactérias que caem na corrente sanguínea podem desencadear um desequilíbrio imunológico, resultando nesse quadro de artrite reumatoide. Tá? Um principal fator modificável é o cigarro, tá? Que pode ser classificado como um facilitador para o desenvolvimento da artrite reumatoide. Inclusive pessoas que não fumam, mas têm contatos aí com fumantes, os que nós chamamos aí de fumantes passivos, tá bom? Poluentes, como a sílica, tá? Que é o componente principal da areia, tá? São alguns dos que podem também predispor à doença. Então, trabalhadores que têm contato direto com a sílica. Bom, fatores de risco: ser mulher, uma vez que a doença ela afeta 3 vezes mais as mulheres do que os homens. Ter algum grau de parentesco com pacientes, com pessoas que desenvolveram a artrite reumatoide. Então, já que é um fator que existem questões hereditárias aí, tá? Mas não é um fator absoluto. Existe apenas uma chance maior de ter a doença, comparando com alguém que não tenha. Não significa que um familiar, né, um parente próximo tenha, você também vai ter. Tá? É um facilitador, não é um fator absoluto. Então, fumantes, mesmo que sejam apenas fumantes passivos, então tem chances maiores, os fatores de risco aí, pessoas expostas a poluentes como sílica e a obesidade. Bom, o tratamento ela consiste num diagnóstico precoce. Quanto mais cedo for diagnosticada a artrite reumatoide, iniciado o tratamento, melhor será o prognóstico para esse paciente. O repouso só deve ser indicado em quadros muito dolorosos e por pouco tempo. Atividade física e fisioterapia são importantes para que o paciente consiga controlar o comprometimento das articulações e a perda da mobilidade. Então é importante que ele tenha uma atividade para que, lógico, uma atividade supervisionada para que ele consiga diminuir aí essa perda de mobilidade
articular. O tratamento medicamentoso inclui desde analgésicos, anti-inflamatórios, né, os AINES, anti-inflamatório não esteroides, corticoides, drogas imunossupressoras, tá, que vão ajudar a diminuir o quadro inflamatório aí. A cirurgia e a colocação de próteses articulares podem representar uma opção nos estágios mais avançados da doença, quando a articulação perde totalmente aí a capacidade articular, ela perde, né, a sua mobilidade, a motricidade, podem ser colocadas aí, nesse estágio mais avançado da doença, próteses articulares, devolvendo novamente o movimento. Próxima patologia, a gota, que é uma doença caracterizada pela elevação do ácido úrico do sangue. Então, né, é a deposição de cristais, né, nas articulações. E esse depósito gera surtos de artrite secundária. Então, a artrite é a inflamação articular, né, lembra da terminologia? Artro, né, de articulação, e ite de inflamação. Né, nesse caso, secundária, porque é causada pela deposição, né, não é um problema articular, mas sim pelo depósito de cristais que vão dificultar, né, a movimentação e o trabalho articular, que tende a haver um deslize, né? A articulação ela deve funcionar de forma aí que ela deslize tranquilamente para que o movimento seja feito. Então, o ácido úrico é uma substância normal presente no nosso organismo e surge da degradação de alguns aminoácidos, né, de proteínas, chamada purina, e eles são encontrados em vários alimentos. Após essa degradação, as purinas são transformadas em ácido úrico. Uma parte permanece no organismo e o restante é excretado pelos rins. Os homens têm mais ácido úrico que as mulheres, por esse motivo a prevalência, né, pelo menos uma, né, tem uma maior prevalência nos homens, a gota. Então, além disso, a gente sabe também que o estrógeno ele tem um efeito uricosúrico, né? Ele elimina com mais facilidade, ele estimula a eliminação do ácido úrico pelos rins, né? Úrico de urina, uricosúrico. Então, você tem aí as mulheres, elas tendem a eliminar mais, por isso a prevalência maior nos homens da gota. Então, a deposição do ácido úrico, né, ela vai deformando aí as articulações e também fazendo com que haja perda de movimento também. Tá? Ela é causada pelos níveis altos, maiores do que o normal, de concentração do ácido úrico na corrente sanguínea. Isso pode ocorrer, né, se o corpo produzir em excesso ou se tiver dificuldade na eliminação. Né? Quando essa substância se acumula no líquido ao redor das articulações, né, o líquido sinovial, que é o líquido intraarticular, que ajuda para que as membranas sinoviais elas deslizem, né, são formados os cristais de ácido úrico. Esses cristais causam edema, inchaço, inflamação articular. Né? A causa exata da gota, no entanto, é desconhecida. Tá bom? Cerca de 40% dos pacientes com gota apresentam um histórico familiar dessa doença. O que nos permite afirmar que a influência genética é significativa, porém outros fatores determinam a expressão da doença. São relevantes então dieta, consumo de álcool, alguns medicamentos e a presença de outras doenças. Os fatores de risco: histórico familiar da doença, já que 40%, né, gente? Sexo, a gota é mais comum nos homens. Mulheres após a menopausa, por conta da ausência do hormônio, elas tendem a reter um pouquinho mais, a eliminar um pouco menos o ácido úrico. Ingestão excessiva de álcool, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu sei que na nossa sala ninguém faz uma ingestão excessiva de álcool, né? Todo mundo bebe com moderação. Uso de determinados medicamentos diuréticos, pressão alta, diabetes, colesterol,
Níveis de gordura corporal, altos níveis de gordura corporal, né, obesidade e arteriosclerose. Bom, sintomas: dor intensa nas articulações dos pés, tornozelos, joelhos, mãos, pulsos. Essa dor é geralmente mais forte nas primeiras 12 a 24 horas. Após o pico de dor, deve restar um certo desconforto nas articulações, aí, que pode durar alguns dias. Em alguns casos, até mesmo semanas. Essas inflamações e vermelhidão na região da articulação afetada, tá? E com presença de suor, tá? Transpiração. O tratamento é feito com anti-inflamatórios, analgésicos, corticóides, tá? A maioria das doenças inflamatórias aí, não digamos todas, né? Mas a grande maioria é tratada com analgesia, anti-inflamatórios. O uso diário de medicamentos também diminui os níveis de ácido úrico no sangue. Compressas de gelo nas crises vai diminuir a inflamação. E mudança de hábitos alimentares aí, diminuir a ingestão dessas purinas aí, desses aminoácidos, muita proteína. Então, uma dieta balanceada para a patologia. Bom, falaremos agora sobre o lúpus eritematoso sistêmico, né, LES, e o LED, né. Vamos falar sobre o lúpus de uma maneira geral, sem essas subdivisões. O lúpus eritematoso é um distúrbio crônico, né, que faz o sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema de defesa, né, produzir os anticorpos em excesso, sem motivo aparente. E não é só isso, não só produz em excesso, mas a questão é que os anticorpos em alta concentração eles passam a atacar o próprio organismo, provocando inflamações e lesões em vários órgãos, tá? Rins, pulmões, na pele e articulações são áreas mais acometidas, porém a doença eventualmente atinge também cérebro e coração. Então esse é o tipo de lesão, né? O formato característico da doença, tá? Na face tem esse aspecto de borboleta. E os fatores de risco: alta exposição a raios ultravioletas, tá? Uso de contraceptivo oral e histórico familiar. As manifestações clínicas, né? Então, na pele, o paciente ele vai apresentar em cerca de 80% dos casos, as lesões mais características são manchas avermelhadas nas maçãs do rosto, né, e no dorso do nariz, denominadas lesões de asa de borboleta, que é mais ou menos parecida com aquelas que eu mostrei aí no slide anterior. Normalmente não deixam cicatrizes. E as lesões discoides, que também ocorrem mais frequentemente nas áreas expostas à luz, são bem delimitadas e podem deixar cicatrizes com atrofia e alterações de cor da pele. Articulares: dor com ou sem inchaço, nas juntas, punhos, joelhos, pés, e às vezes também surge como tendinites. A inflamação nas membranas que recobrem pulmão, pleura, coração, o pericárdio, né, causando a pericardite, são comuns também, tá, gente? Podendo ser leve ou assintomática. Manifestando com dor no peito, palpitações e falta de ar quando acomete o pulmão. Quando a lúpus ataca, né, acomete os rins, né, a inflamação, a nefrite, ocorre em 50% das pessoas que têm o lúpus eritematoso sistêmico, nas formas mais graves. Então surge pressão alta, inchaço, edema, né, por conta da nefrite, a urina fica espumosa, podendo haver diminuição da quantidade de urina, né, e quando não tratada rapidamente e adequadamente, o rim deixa de funcionar. Então o paciente ele vai precisar realizar hemodiálise, certo? Ou a diálise, né, por conta da insuficiência renal. Alterações neurológicas, neuropsiquiátricas, são menos frequentes. Podem causar convulsões, alterações de humor e comportamento, depressão e alterações nos nervos periféricos e da medula espinhal. Então é mais raro, tá, gente? Alterações
a lúpus causar alterações. É raro, mas não é impossível. Tá? No sangue, as alterações nas células do sangue são devido a anticorpos contra essas células, causando sua destruição. Então, os anticorpos, eles forem contra os glóbulos vermelhos, as hemácias, vai causar anemia, porque vai haver a quebra dessas hemácias, né? Os glóbulos brancos irão causar a diminuição dessas células brancas, a leucopenia e a linfopenia. Se forem contra as plaquetas, causará a plaquetopenia. O paciente pode correr risco aí, inclusive de sangramento. Então é isso, pessoal. Estudem os detalhes de cada patologia, tá bom? Estudem lá detalhes, sintomas aqui, ó, lese, lúpus, tá bom? Façam suas anotações, né, sobre a lúpus, né, lúpus eritematoso sistêmico e o discoide também. Vejam lá, né, estudem gota, busquem mais imagens, né, na internet você digita lá gota, tem várias outras imagens. Isso, quando você vê no seu dia a dia clínico, você já consegue identificar, tá, com mais facilidade. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula de clínica médica. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.